Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram aí a palavra com poder, vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. A gente pode ver aí os grandes desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu esse crescimento aí. Bom, a lição pede para a gente meditar em Atos 2:41, Atos 4, versículo 4 e 31, e Atos 5, verso 42 e Atos 8, de 1 a 8. Nós vamos ler aqui a primeira perseguição da igreja. Atos 8, Atos capítulo 8, verso 1 a 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Nós vimos aí que Saulo ainda não era Paulo, né? Não era a pessoa ainda que tinha sido transformada aí pelo Evangelho, e ele perseguia, né, o povo de Deus. Continuando aí no verso 4, Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ela operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então nós vimos aí que no meio dos discípulos enfrentaram aí ameaças, né? Prisão, perseguição, morte, contudo, corajosamente proclamaram aí o Cristo ressuscitado, né? E as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. Tudo isso foi obra aí do poder do Espírito Santo na vida deles, né? Para que eles pudessem atuar firmemente na causa e na missão de Nosso Senhor. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, a superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado, o Evangelho triunfou diante da probabilidade desanimadoras, os discípulos já não se acovardavam no cenáculo, o medo foi embora com uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão, relatada lá em Marcos 16 e 15, mas também a grande promessa. Lá em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lá em Colossenses 1:23 diz que o Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço governador de Bitinia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é significativa porque foi feita quase 80 anos após a cruz. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Muitas pessoas de todas as idades e classes e ambos os sexos estão sendo colocadas em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais.
Nós vimos aqui que o poder do Espírito Santo foi fundamental para que os discípulos pudessem aí, com esse poder, pregar o Evangelho, pregar o Cristo ressuscitado, para que muitas pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, né? Haverá um tempo de perseguição também, antes da volta de Cristo, né? Os cristãos vão ser perseguidos, aqueles que são os fiéis adoradores do Senhor, guardam seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, têm a fé em Jesus, seu testemunho de Jesus. Esses também vão ser perseguidos. Vai haver um decreto dominical, né? E esse decreto dominical vão brigar com que todos os cristãos adorem, né, ao Senhor no domingo. Não é isso? E quanto que o verdadeiro dia da adoração é o sábado. Então, aqueles que são fiéis e guardam, né, o quarto mandamento, que é o sábado do Senhor, vão ser perseguidos. Muitos vão ser mortos, né, por não negarem a Cristo e a sua missão. Muitos também vão sair das grandes cidades, dos grandes centros, vão para o campo. Deus vai guardar eles até que Cristo, né, volte, né, e resgate os seus fiéis que porventura vão estar vivos por ocasião da sua volta, e aqueles que morreram em Cristo vão estar aí na primeira ressurreição. Então hoje é o tempo de preparação. Nós temos que estar se preparando, né, para sermos fiéis ao Cristo, para não negarmos Ele no tempo da perseguição, um tempo em que nós não podemos comprar, não podemos vender e vamos ser perseguidos. Esse é o tempo de preparação, esse é o tempo que você tem que estar mergulhando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando, orando, clamando ao Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo na sua vida, para que você esteja preparado para esse grande dia. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, e que você esteja se preparando para esse grande dia. É meu desejo, minha oração. Amém.